Fala que fala, bem-vindo ao canal Simplicidade que Fala, Paulo Andrade aqui, obrigado por você clicar nesse vídeo, espero que esse vídeo te abençoe, te ajude a continuar a crescer no seu relacionamento com Jesus, porque esse é o único objetivo do canal. Hoje eu queria falar com você um pouquinho de um livro que eu li agora recentemente, talvez eu coloquei assim, muito provavelmente como o melhor livro que eu já li, eu não sei se foi por causa das circunstâncias, o tempo, o momento que esse livro chegou, enfim, mas provavelmente é o melhor livro que eu já li, se não, tá pelo menos entre o top 3, e eu achei muito legal que eu encontrei esse livro também em português, muito provavelmente no futuro eu devo comprar ele para reler ele em português. É esse livro aqui, ó, do Dale L. Mast. And David perceived he was a king. Davi percebeu que ele era um rei. Esse livro aqui é muito, muito bom, e hoje eu queria falar de algumas coisas que eu vi nesse livro. Provavelmente eu devo fazer mais um vídeo desse livro, talvez até mais dois, porque assim, tem muita coisa, eu destaquei muita coisa, assim, tive muitos direcionamentos sobre isso, sobre esse livro, então eu queria já começar falando com você o seguinte, a capa dele em português é igualzinha, então fica fácil talvez para você encontrar. Para quem quer este livro? Esse livro é para todos aqueles que desejam viver aquilo que Deus tem para sua vida, ou seja, caminhar em sua identidade. Ele vai falar bastante sobre identidade. É algo, acho que, bem importante para nós, para esse tempo, porque às vezes a gente tem tantas coisas hoje na internet, a gente quer ser como outra pessoa, quer ser como o canal do outro, enfim, e ele vai falar bastante sobre identidade. Ele vai, por exemplo, ele vai dizer assim na página 14, que Davi, ele precisou de fé para derrotar Golias, porém a sua identidade foi fundamental para ele assumir o trono. E mais no finalzinho a gente vai falar sobre isso. Então a primeira coisa que eu queria falar com você é sobre fé e identidade. Fé, simplesmente ele vai dizer pra gente que é acreditar naquilo que Deus é capaz de fazer, simplesmente por ser Deus. Você vai acreditar naquilo que Deus pode se mover, acreditar que Deus pode curar, enfim. É acreditar naquilo que Deus faz. Só que identidade é acreditar naquilo que Deus faz através de você. Uma coisa é você falar assim, por exemplo, puxa, eu acredito que Deus pode curar. Eu acredito que aquela pessoa ora e quando ora o Espírito se move através da vida dela e Deus cura. Mas você não acredita que aquilo pode acontecer através de você. Então ele vai colocar bastante essa diferença da gente poder caminhar na nossa identidade, de que Deus faz as coisas, mas ele também faz coisas através de nós. Ele coloca a gente como pessoas ativas nessa caminhada com Cristo. Claro que o alvo principal hoje para nós cristãos, a nossa identidade como filho de Deus, isso é primordial, mas às vezes tem coisas específicas que Deus vai dizer para mim e para você, e nós precisamos não só ter fé para acreditar que Deus vai fazer, mas que Ele vai fazer através de nós, não simplesmente Ele vai fazer. A segunda coisa que ele vai falar sobre uma identidade para cada estação que vai sendo construída, e ele usa muito sobre Davi. Eu confesso até que quando eu peguei esse livro para ler, falei, poxa, Davi, né, a gente já conhece tantas vezes, já li tantas vezes a história de Davi. O cara me escreveu 182 páginas, se eu não me engano, são um livro, cara, de muita revelação de Davi, que eu falei assim, cara, que vergonha, como que esse cara viu tanta coisa e eu achei que eu já sabia, e a maioria das coisas é coisa que eu nunca ouvi na minha vida. Então é muito interessante. Então essa questão de identidade para cada questão, ele vai trazer um pouco essa questão assim, ó, Davi, ele precisou ser pastor, depois ele precisou ser um guerreiro ali, um cara que derrotava os ursos, os leões, né, começando a ser um guerreiro. Ele foi músico lá diante do rei, depois ele foi um guerreiro da tropa de Saul, depois ele foi perseguido. Davi, ele foi passando por várias estações até que ele assumiu a identidade que lá atrás foi derramada sobre ele através da unção do profeta Samuel. Então nas nossas vidas também assim a gente precisa identificar as estações. Imagina se Davi achasse que ele ia ser pastor para sempre. Talvez ele não acreditar naquilo que o profeta Samuel derramou sobre a vida dele, e ele ia continuar para sempre pastoreando as ovelhas do pai dele. E se ele acreditasse que ele fosse somente um guerreiro, que ele ia assim, não, então eu sou um rei e eu vou ser um guerreiro que vou destruir todos os outros exércitos. Ele ia deixar de funcionar, de fazer todas as outras coisas através da música, as experiências, os salmos que ele escreveu. Então, sim, existe um tempo e um propósito específico para a nossa vida. Nós precisamos entender qual é a identidade que nós vamos estar nos movendo até chegar na identidade completa daquilo que Deus disse para nós. A terceira coisa que ele vai falar é a maneira como nos vemos é crucial para o nosso destino. Nós não teremos uma visão correta de nós mesmos até que o Senhor fale para nós. Ele é o nosso Pai e é Ele quem revela quem nós somos. E isso primeiramente vai acontecer, ou principalmente, primordialmente, no lugar secreto.
Você precisa entender, eu preciso entender que aquilo que Deus diz para mim, para você, é aquilo que nós precisamos caminhar. É claro que nós temos que ter discernimento, mas uma vez que Deus dizer algo para você, você precisa crer naquilo e você precisa se esforçar para caminhar naquilo. Não adianta nada Deus chegar e falar para você que você vai fazer tal coisa ou vai se mover de tal maneira e você nunca se dedicar, nunca fazer nada por aquilo. Você vai estar jogando fora. Então você precisa ser o primeiro. Eu vou dar um exemplo bem simples da minha vida. Uma vez eu estava numa igreja, numa outra cidade, numa conferência, e eu vi um americano tocando teclado e adorando. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Eu falei, cara, aqui meu coração começou a queimar. Eu falei, eu quero aquilo. Parece que eu acho que eu fui chamado para aquilo. Eu também vou viver aquilo. E eu nunca sabia como tocar um instrumento de música. Eu não tinha a mínima ideia de nada disso. Hoje eu toco, eu ministro, eu faço as coisas aqui com Deus no meu teclado, no lugar secreto. Tudo porque um dia eu entendi que Deus falou e eu decidi. Eu falei, não, então eu vou caminhar em direção a isso. Eu fiz algumas aulas, eu comprei um teclado, eu comecei a assistir vídeos, eu comecei a me dedicar, a me esforçar para então caminhar naquilo que Deus disse para mim. Eu não fiquei dependendo do que outras pessoas iam falar. Então a maneira que você vê vai determinar muito o seu destino. A quarta coisa é que a vitória não é tudo. Nem tudo na vida é vitória. Ele vai abordar um pouco de Saul, ele vai falar assim, ó, Saul, ele não perdeu nenhuma batalha, até chegar na que ele perdeu e morreu. Porém, ainda assim, ele não cumpriu o seu destino. Então Saul, ele vinha vencendo os exércitos, derrotando os exércitos, e parecia que estava tudo bem, mas a gente já sabia que ele já tinha se perdido. Então nem sempre é vitória. E a única batalha que ele perdeu já foi o suficiente, que foi o fim da morte dele, a morte do filho dele, a morte de todas as coisas. Então não é porque às vezes, entre aspas, você está caminhando em vitória, que você está caminhando no propósito de Deus. Toma muito cuidado. A nossa caminhada com Jesus Cristo envolve sim vitórias, mas envolve derrotas, porque Deus vai nos ensinar a obediência, às vezes através de coisas, de erros, de falhas, de derrotas, de cicatrizes, de feridas. A caminhada com Cristo é uma caminhada árdua de montes e vales, de montanhas e do vale da sombra da morte. Então nem tudo na vida é vitória. Não adianta nós queremos ser o crente vitória, 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 porque muito provavelmente a gente vai estar tendo às vezes o caminho de Saul. A gente só vai perder uma batalha e a batalha vai ser a da salvação eterna e nós vamos ser condenados. E a última coisa que eu queria falar, ele vai falar sobre a diferença entre matar Golias e assumir o trono. Foi muito fácil, entre aspas, para Davi derrotar Golias, mais fácil para Davi derrotar Golias do que assumir o trono, ou seja, caminhar na sua identidade como rei. Por quê? Porque para Davi derrotar Golias, é claro que ele teve que se posicionar, ele teve que fazer aquela luta com Golias, mas ele precisou de fé em Deus. Ele falou assim, quem que é esse circunciso? Eu vou em nome do Senhor. E ele derrota Golias pela fé que ele tem em Deus, porque Golias estava não só enfrentando Davi, mas o Deus que Davi servia. Só que para ele assumir o trono do reinado dele foi muito mais difícil, porque ele teve que passar por vários períodos, como eu já falei, ele teve que passar pelo aquele período escondido, pastoreando as ovelhas do pai dele, ele teve que passar pelo período onde ele adorava e cantava diante da presença de Saul, e Saul queria matar ele teve que passar pelo momento em que ele lutava algumas batalhas em favor do exército de Saul, ele teve que passar quando ele foi perseguido, o mesmo cara que derrotou Golias, de repente ele se via escondido no meio do povo filisteu, porque Saul queria matar ele, então ele teve que passar por várias estações diferentes, até ele assumir a identidade e o reinado que Deus tinha derramado sobre a vida dele. Então nós precisamos entender que alguns gigantes da nossa vida nós iremos derrotar sim com a fé em Deus, mas nós precisamos saber que nós, para assumirmos a nossa identidade em Deus, vai levar tempo, maturidade, vai envolver muitas outras áreas da nossa vida, altos e baixos, porque nós vamos aprender com tantas coisas. Então tome muito cuidado, não é porque você derrotou alguma coisa, porque você venceu alguma coisa, que talvez já seja a hora de você assumir aquilo que Deus te chamou. Se mantenha no lugar secreto, se mantenha buscando a Deus, se mantenha lendo a palavra de Deus, orando, porque Jesus Cristo é a nossa única esperança. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado, que você tenha conseguido entender só um pouquinho. O livro é muito rico, tem muita coisa. Eu te aconselho a procurar esse livro. Eu achei ele até no podcast. E Davi percebeu que ele era rei. Esse é o nome dele em português. E Davi percebeu que era rei. Você já sabe, toda terça-feira às 9 horas tem vídeo novo no canal. Talvez semana que vem eu faça a segunda parte desse livro, ou ainda um pouquinho mais pra frente aí. Deixa um like, se inscreve, compartilha se você está sendo abençoado, deixa um comentário. A gente se vê no próximo vídeo, terça-feira às 9 horas. Até mais.